Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu quero compartilhar com vocês um assunto que nós mais vemos no meio cristão, no meio dos ímpios, que é a acepção de pessoas. Talvez você não saiba o que de fato significa a acepção de pessoas. Mas você fazer acepção de alguém é você priorizar um certo alguém por causa da sua aparência, por causa da sua classe social, da sua vida financeira, por causa de bajulações ou méritos. E aí, por você não conhecer outra pessoa, ou não saber que ela tem uma condição melhor de vida, ou muitas vezes uma classe social boa, aí essa pessoa ela é deixada de lado. Vemos muito isso nas igrejas também, quando os líderes religiosos colocam os seus melhores assentos ali no altar e colocam as pessoas mais importantes, mas se entrar um pobrezinho, alguém com uma veste simples ou até sujo, fedendo, alguns membros da igreja querem distância. Muitos até expulsam da igreja, porque eu já presenciei isso. Inclusive comentários e críticas a respeito de um morador de rua por não estar bem cheiroso. Mas no livro de 1 Tiago, no livro da epístola de Tiago, perdão, não é 1, é Tiago, no capítulo 2, ele vai falar sobre a acepção de pessoas. E ele começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei e rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago estava claramente aqui desabafando e dizendo sobre a acepção. Muito provável ele deve ter presenciado, porque a sinagoga onde se reuniam os mestres, os sacerdotes, os escribas e o povo para ouvir a palavra de Deus ali, muito provável quando chegava um homem rico, bem vestido, bem afeiçoado, trajando ali anéis de ouro e roupas chamativas, eram tratados com muito boa hospitalidade. É o que nós vemos no tempo de hoje. Aqueles que chegam bem
bem afeiçoados, bem arrumados, perfumados, que demonstram ter uma condição boa financeira, são tratados com prioridades, seja nas igrejas, seja por aí no mundo afora. Vimos isso em lojas, vimos isso em qualquer lugar. Eu já trabalhei em lojas e eu via claramente a acepção que vendedores e gerentes faziam quando entravam alguém simples, até com a sua roupa rasgada, e quando entrava alguma mulher de salto com a bolsa arrumada, bem arrumada. E aí tratavam melhor, porque ali no seu pensamento julgava eles que elas iam comprar. Quando na verdade era poucos os que compravam, mas os pobres que eram julgados pelos mesmos consumiam mais. Assim é no nosso meio. Nós muitas vezes fazemos isso, muitos cristãos, muitas pessoas que conhecem dizer que sabem da palavra de Deus, fazem acepção de pessoas. E eu quero dizer para você, cuidado, porque Tiago está dizendo que aquele que pratica uma coisa, uma hora, talvez não praticará outra. Você que acha que está servindo a Deus, mas que faz esse tipo de coisa, acepção, distinção das pessoas, você está pecando em toda a palavra de Deus. Porque nós não devemos julgar segundo a aparência. Nós não devemos dar prioridades ou assentos e cadeiras melhores para alguém porque tem nome, porque é formado ou porque é doutor ou mestre, seja lá o que for. E nós temos visto ultimamente o que mais tem acontecido nos altares e no meio do povo cristão. Cuidado para que você não caia nesse erro. E não faça acepção de pessoas, porque Deus julgará a todos segundo a reta justiça. E aquele que agir de misericórdia será também julgado de forma com misericórdia. Tudo que nós plantamos aqui, colheremos ali. Então, não julgue pelo que você vê. Outrora a Bíblia vai falar que o profeta Samuel também, quando Deus enviou ele para ungir o novo rei de Israel, na família de Jessé, quando ele viu Eliabe e os filhos de Jessé, quando ele bateu o olho, ele disse: é esse o escolhido de Deus, por causa da aparência. E Deus disse para ele: Samuel, não atentes para a aparência, este não foi me escolhido. Porque Deus não vê o exterior, mas o coração. Então, meus amigos, devemos tratar a todos de igual modo. Seja o pobre, seja rico, seja o importante ou menos importante. Devemos tratar a todos com educação, com amor. Não devemos priorizar assentos ou lugares especiais por causa da sua classe social. Porque assim, se fizermos, estamos cometendo um delito. E esse delito nos condenará. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Você já teve alguma experiência de ver alguém sendo destratado por ser pobre ou simples? Ou você mesmo já agiu assim com alguém? Se assim você já agiu, peça perdão a Deus e não faça de novo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.